Bom dia, querido irmão, irmã, amigos que nos assistem e nos acompanham todas as manhãs. Que Deus possa nos abençoar e que ao estudarmos a sua palavra possamos ter o entendimento para a nossa vida. Hoje nós vamos abrir aqui a nossa palavra no capítulo 28 de Jeremias. O capítulo 28 mostra mais uma vez o confronto entre o falso profeta e o verdadeiro profeta. Jeremias ele tinha acabado de amarrar um jugo no pescoço e profetizar que o povo deveria se submeter ao domínio da Babilônia. Então aparece Ananias, um falso profeta, dizendo que Deus quebraria o jugo do rei da Babilônia e que em 2 anos traria de volta os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor havia levado e que o rei Jeconias e os exilados voltariam com ele. Então, o falso profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, dizendo: Assim diz o Senhor, é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações num prazo de 2 anos. No versículo 6, nós podemos perceber que Jeremias até gostaria que tudo o que Ananias havia falado fosse verdade, mas não era. E aí veio a palavra de Deus a Jeremias para que ele fosse falar com Ananias. E aí nos versículos 15 e 16 do capítulo 28 nós lemos: Disse, pois, o Senhor ao profeta Jeremias: Vai a Ananias e fale. Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra, este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. Este confronto de profecias precisa nos deixar alerta, pois hoje também vivemos tempos difíceis. Todo mundo fala o que quer e muitos usam o nome de Deus para sustentar suas mensagens. Há muita hipocrisia, muita falta de caráter, falsas profecias e nós devemos estar atentos. As 2 lições desse capítulo são: a primeira, devemos desconfiar em profecias de paz num contexto de pecado, pois a desobediência gera consequências. Deus já havia falado para Jeremias que disciplinaria seu povo que estava vivendo deliberadamente no pecado. Nós não devemos rejeitar as palavras duras de Deus, pois elas também são respostas às nossas orações. Às vezes, estas palavras de Deus, mais duras, mais firmes, são para nós como um martelo, que nos quebra, nos esmiuça, nos confronta com os nossos pecados. Mas nós temos que vigiar, ficar atentos, pois as palavras também que amaciam o nosso ego, que nos deixam tranquilos, confortáveis, são palavras mentirosas e falsas. Devemos preferir o martelo de Deus ao invés do beijo de Satanás. Em segundo lugar, nós devemos desconfiar das profecias que contradizem o que Deus já disse. Jeremias alertou que muitos profetas antigos já haviam falado sobre guerras, pestes, e agora veio Ananias dizendo e profetizando sobre paz. Observem a sutileza nas palavras. Ananias, ele utilizou das palavras parecidas com as que Jeremias tinha usado. Utilizou do jugo para enganar todos que estavam ali presentes. Precisamos também hoje distinguir o falso do verdadeiro. Só conseguiremos fazer isso se estivermos firmados e com entendimento na palavra de Deus. Satanás, ele seduziu Eva através da palavra de Deus. Ele tentou Jesus no deserto usando a palavra de Deus. Satanás, ele quer deturbar a palavra de Deus. Ele quer questionar a palavra de Deus. E nós devemos tomar cuidado com esses argumentos, que nos dias de hoje nos fazem o mesmo. Esses falsos profetas, eles nos veem como nós estamos vivendo. Eles vêm fazendo o mesmo, dizendo que nossos pecados não são nada demais. Eles querem nos fazer acreditar, nos convencer que nós podemos levar uma vida de paz, de bênçãos, se os nossos pecados estiverem escondidos. Lembrem-se que pequenos erros geram grandes consequências. Por isso, nós devemos desconfiar de profecias de paz num contexto de pecado e desconfiar de profecias que contradizem o que Deus já falou.
E acima de tudo, nós devemos estar firmados na palavra de Deus. Devemos estudar a palavra de Deus. Devemos pedir a companhia de Deus a cada manhã, para que quando estivermos em situações como a que Jeremias passou, possamos estar firmados e baseados em sua palavra para desmascarar o inimigo que queira nos tentar. Que Deus o abençoe e te dê um dia de vitórias. Amém. Oremos. Obrigada, Senhor, porque através da Tua palavra podemos entender que o Senhor tem o melhor para nós e podemos estar firmados para que, quando vier as tentações, seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Concede-nos um dia feliz na Tua presença, por Jesus. Amém.